Bom dia a vocês, muito obrigado que está conosco a essa conversação com Rav Lightman. Olá para vocês, conosco também estão Olit, psicóloga. Nós falamos nesta conversação sobre a capacitação que temos em nossa vida, sobre os distintos problemas que nós temos em nossa família, em nosso local de trabalho. Nós vamos analisar todo esse tipo de relações com as quais a pessoa se encontra e queremos encontrar conselhos e guias e como melhorar esta relação entre as pessoas, entre nós e entre as pessoas que nos rodeiam, para que nossa vida seja melhor. E o tema sobre isto, vamos nos focalizar. O melhor. Vocês nos podem nos dizer sobre o que nós vamos focar hoje. Em nossa conversação anterior, tivemos uma questão sobre a questão de casais e falamos sobre confiança. E nós queremos tomar esta questão ainda sobre os primeiros passos antes que a pessoa entre na vida de casado. Como pode constituir uma relação correta? Quem pode ser uma pessoa correta para ela, adequada? Como nós podemos constituir essa relação adequada? Rav responde: eu, antes de mais nada, queria dizer que há que se ter aqui um fundamento, uma base. A pessoa, apesar de que somos num nível animal e nos desenvolvemos desde que descemos das árvores e como consequência da técnica e da tecnologia, e de que todo o tempo melhoramos. Isto através de que nós mudamos. Sim, nós tomamos os animais como faziam há 5.000 anos. Se vemos um cachorro, um leão, veja como podem mudar um pouco com relação ao seu tamanho, mas o homem, diferentemente de geração em geração, aonde estão suas mudanças? Suas mudanças estão principalmente baseadas no ego. O ego humano todo o tempo cresce, muda, aumenta tanto em seu tamanho quanto em qualidade. Se nós tomamos gerações anteriores, parece ser que elas viviam como animais. E de verdade nós vimos também na questão de fontes antigas que viviam como animais. Quer dizer, que tomavam algo que era adequado de acordo com a sua natureza. Como um leão toma uma leoa e sente isso de acordo com a sua natureza. E não necessita um cientista ou um expert para dizer o que pode ser adequado em seus genes. Mas, de acordo com a sensação de olfato, pode perceber o que é adequado ou não a ele. Esses são instintos que trabalham os animais. Pode ser que, se nós vemos a nós num princípio desta maneira, nós vemos que a fonte, por exemplo, as mulheres. Por exemplo, as mulheres tinham as regras todas juntas. E também a questão do casamento era algo muito simples. Qual é a pessoa adequada? Qual era a pessoa não era adequada? Isso não era pensado. Isso era sentido de uma forma natural. E isso não quer dizer de forma natural que seja lindo ou não lindo, bonito ou feio. Não, mas que nossa vida não era uma questão de beleza, e sim de adequação. Era uma questão de nível animal apenas. Apenas isto. Agora, olhe, por exemplo, as mulheres. Como podem ser férteis? Como pode ser na qualidade de mulheres? Veja com relação ao homem, por exemplo.
Dizem que todo este avanço vem do lado das mulheres, justamente não do lado dos homens. E de que as mulheres começaram a buscar não homens que sejam machos, mas homens que sejam mais inteligentes, intelectualizados, justamente como uma consequência de acelerar o que é o desenvolvimento mental do homem, porque a mulher revelou que o homem, que é mais inteligente, tem mais êxito para a existência da família, para o sustento de sua mulher e seus filhos, e a mulher, por ventura, então causou esse desenvolvimento. Os varões começaram então a ser mais intelectuais, mais inteligentes, e há sobre isso muitas investigações. Estive também analisando esse tema e depois isso se desenvolveu um pouco mais. E quanto mais se desenvolveu e saiu do nível animal ao nível falante, que é o nosso nível falante, o nível do homem, justamente o contrário dos animais, porque cada nível não sofre o nível anterior. E nós queremos ser não pertencentes aos animais. E aqui é o conflito, na verdade, porque de acordo com a vida familiar, a vida de casado, nós vemos que é um certo nível animal e nós queremos fazer disso um nível humano. Amor, sensação, que isso tenha relação com a consciência. Aqui, o que é uma opinião pública na sociedade, o que recebe-se, por exemplo, da moda, o que está bem para os demais, isso está em contrariedade com o nível animal. E há aqui um conflito interno, um conflito interior com o qual nós necessitamos nos acomodar até hoje em dia, que de acordo com a sociedade, tal coisa é adequada e de acordo ao caráter, algo distinto. E alta, fraca, assim, assado, daquela maneira. E o homem também tem que ser grande, forte, e a mulher esbelta, e não de acordo com o que ele é, a sua natureza de verdade, o homem que há nele, mas de acordo com o que a sociedade prega e impõe. Há aqui muitos dados e informações que estão por baixo da influência da sociedade. E o resultado disto é que eu não escolho de acordo com os genes e os hormônios e pulsos que eu recebi, de fato, o meu gosto pessoal da casa do meu pai e da minha mãe, senão todas as coisas que são pregadas e me influenciam na sociedade, que vem em direção ao não racional. Alguém que quer vender, por exemplo, algo e desenvolve uma publicidade, e a partir disso nós vimos e constitui-se assim nossa ideia, nosso ideário do que é, por exemplo, uma mulher boa, bonita, adequada, que vale a pena tomá-la para mostrar aos demais, para ficar consigo. Eu não sei se, inclusive, isso seria interessante para a mulher, mas o ego que se desenvolve e nos desenvolve a nós o orgulho e a honra própria, a autoexaltação, todo esse tipo de situação. E eu começo a viver não a minha própria vida, mas dentro da minha família. Eu trago a ideia da sociedade. Eu escolho o meu par de acordo com o que as pessoas dizem, ou vão dizer, certo? O que quer dizer que eu ingresso à sociedade na casa, a moda na casa, não como eu recebi isto por mim mesmo ou da casa da minha mãe, do meu pai, mas o resultado é algo muito desastroso, é um problema grandioso para a pessoa. Eu vejo que eu passo por muitos lugares no mundo e vejo que os estándares são muito similares. Os padrões são similares. De acordo com o que é o homem e a mulher jovem, como se olham uns aos outros. Apesar de que tudo é só uma cultura só. De todas as formas, de todas as maneiras, permanece algo na natureza e algo na mãe.
e conjuntamente com o tema no qual estamos influenciando por muitas coisas, do que é o externo de fato. E não somente isso, mas em muitos casos nós construímos nossa casa, nossa relação entre nós, de acordo aos padrões que a sociedade constituiu, ou como nós queremos mostrar nossa família com relação à sociedade. E no mesmo nível, na casa eu vivo com outras famílias. E eu posso ver, por exemplo, um edifício onde vivem 20 famílias e a sociedade onde eu chego. E assim se conhecem uns aos outros, tanto no colégio, da mesma maneira, há um embate. E a pergunta é se eu escolho realmente de acordo com o meu gosto pessoal, a minha razão pessoal. E se não, então, onde está a raiz do problema? Ou melhor, eu tenho que limpar de toda a pressão social externa que muda e ver-me a mim mesmo, que o meu fundamento, a minha base, sim, eu escolhi de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu escolheria se não estivesse influenciado com relação à sociedade. Por quê? No transcurso da vida, aonde todas as medidas mudam, o olhar muda, então eu olho todo o tempo em forma distinta também. E olho que a mulher que escolhi há 2 anos, por exemplo, a moda mudou, então tenho que mudar, por exemplo, como eu mudo os meus sapatos, né? Por isto, se nós não deveríamos seguir essa pressão social e fôssemos mais independentes, então seríamos mais estáveis, certamente. Que o tema de construir uma família é algo, digamos, pelo menos construir algo por 20 anos, até que as crianças se tornem independentes. A família existe. Isso é o que eu penso para desenvolver a próxima geração e fazê-la crescer. Para que nós nos juntamos, nós temos que olhar os animais, certamente é correto. Eles se unem para trazer descendentes, criar os filhos e seguir a vida. Isso é tudo. Portanto, se nós, hoje, por nós mesmos, temos que dizer o que? 20 anos ou mais juntos. Antes, 10, 15 anos, um rapaz já se arranjava, já se namorava. Não, hoje as pessoas chegam à maioridade e não querem nem sair da casa dos pais. De acordo com isto, eu não posso, de acordo com a moda ou a opinião das pessoas, ou o que é na cidade ou num país distinto, uma cultura distinta. E sim, realmente, fazer tudo distinto do que se trata. O que pode ser que nós temos que ensinar as pessoas? Como sentir o seu gosto natural que seja adequado para ele. Como nós teremos os distintos tipos ou níveis de caráter, de escolha, de princípios para fazer nossas escolhas. Como nós devemos nos desenvolver nesse sentido? Nós temos que fazer como se fosse um teste, como nós fazemos nas escolas, por exemplo. Para nós, também teremos que passar por um exame a nível social. E ensinamos as pessoas sobre a economia da família, sobre as relações entre pais e filhos. Nós vemos que, hoje, por exemplo, eu entendo que é importante com respeito a tudo que se passa, com instrumentos, para que ele possa examinar como um animal examina, de acordo com o fato que é adequado para ele. Por outro lado, nós sabemos que o olfato é muito importante.
E desta maneira nós vemos as células do olfato, tudo que o cérebro interior prepara e arranja e está coberto de células olfativas. E como ele define nossas escolhas. E, portanto, eu diria que se a pessoa soubesse quem é ele, de acordo com a natureza, prestasse atenção e que se não mudasse em tantos anos, vai mudar em 70 anos, não mudará, é a sua natureza. E se tivesse prestado atenção no seu olfato interior, então saberia exatamente o que é adequado para ele. Nós temos que, de todas as formas, ter essa percepção e esta posição, esta atitude fundamental, clássica, que era a que definia a família, onde os pais eram os que escolhiam. E por quê? Isso era bom porque os pais sabiam o que era bom para os filhos, senão que eles vinham um rapaz saudável, uma mulher saudável, que parece de acordo com o seu caráter adequado, que parecem de acordo com sua atitude à família, são similares a ele. Porque a lei na natureza é a lei de equivalência de forma, é a lei fundamental em todos os níveis. E isto atua em todos os níveis. Por isso, nós temos que ver, antes de mais nada, que é uma adequação desse tipo natural. Por certo que existem pessoas especiais que podem casar-se com alguém que seja muito diferente, muito longe da sua educação. E que isso não vai o influenciar de maneira negativa. Nós temos que ver, então, de uma forma genérica, também, até hoje em dia, inclusive em muitas culturas, nós vemos ainda que os pais são os que escolhem para os seus filhos o seu par, sua esposa, e em todas as culturas, seja quem seja. Nós tomamos em consideração o que é de acordo com os pais. Pode ser que todavia existe esse costume de que vai de pai a mãe a receber este acordo, de acordo com o que se receba do pai e da mãe. Eu vejo que, todavia, inclusive em países longínquos, tem que apresentar-se com os pais perante a família da pretendente, para que as famílias se conheçam e vejam suas culturas. Eu creio que a pessoa se conhece a si própria, conhece o seu caráter essencial, primordial, de que povo, nação, o que fala. E devido a hoje nos encontramos abaixo de uma pressão da cultura, todas essas questões surgem desde dentro e começa a se ver mais e mais no transcurso do tempo. E então necessitamos que todas essas coisas ilustrar a pessoa, demonstrar, apresentar a ela, apesar que as pessoas não querem escutar, porque os jovens escutam os que os hormônios lhe dizem, e isto é um padrão nas ruas, que o que é adequado para ele é adequado com a publicidade. Mas, de todas as maneiras, temos que abrir-lhe o seu caráter, do que é o seu povo, o seu caráter, o seu fato primordial. E aí sim, o seu desenvolvimento individual e geral ao qual ele pertence, se ele se encontra mais ou menos nos limites de adequação do que a equivalência de forma, se isto é de fato assim, que é uma chance de que ele possa ter lugar, que possa persistir.
É muito importante, seja quem seja, que a mulher seja próxima à sua mãe, no que ela faz na sua casa, como ela cozinha, como ela recorda sua mãe, porque o esposo olha a mulher como a sua mãe. Olha o que muda e o quanto é um substituto da sua mãe, por exemplo. Nós vemos na cultura onde a mulher toma a mulher e a mulher estava na casa da sua mãe durante um tempo. E então, a mãe fazia o que o homem estava acostumado. E depois, então, a mulher aprendia e saía depois de 1 ano e meio de treinamento, vamos dizer assim. Então, ela poderia constituir a sua própria casa. E então, ela poderia sentir que estava adaptada, porque ele sentia que estava como se fosse na casa de sua própria mãe. Por quê? Porque o homem que tenha filhos não muda como a mulher que há nascimento, quando se torna mãe. O homem não sente isto. E nós vemos isso também na natureza, que o leão surge com a lua, que a leoa se juntam e saem. Isso acontece também com os cães. E ele não sente essa questão. Inclusive onde tem muitos em matilha ou em bando. Isso era muito importante, esse senso gregário. Isso não muda. E a nossa natureza fundamental de nível animal não muda. A pessoa, de forma inconsciente, tem esse sentido gregário, da mesma maneira que seja parecido com o que ele estava acostumado em sua casa. Não pode ser diferente, é a sua natureza animal. Ele está acostumado com esse senso social, gregário, de grupo, como se portaram seu pai e sua mãe. E ele vai estar atraído também a isso em sua casa. Ele vai repetir um princípio, vai repetir um processo, vai repetir um padrão. E podemos identificar, então, este padrão e podemos identificar, inclusive, problemas da onde ele está e aonde ela está. E podemos ver se acaso são adequadas as pessoas nesse sentido. Olhe, por gentileza, os pais, veja se a família corresponde ou não, se os costumes, o alimento, a forma de vida, se tudo isso é similar ao seu modo, porque afinal de contas, isto é o que lhe diz a pessoa que ele se encontra em família. Pois saísse de uma família e agora vai entrar em uma outra e vai sentir que mudou. Isto é muito importante. Com isso, nós não podemos mudar, porque o costume é uma nova natureza. E como nós estivemos na casa da mãe, não somente foi um costume. Fora do costume, nós necessitamos que isso esteja também uma reprodução em nossa casa. Portanto, a adequação não depende deste rapaz e dessa moça, mas depende da sociedade, das duas famílias, depende de um monte de causas, aonde se diz que eles não são adequados. Como se pode dizer se são ou não são adequados? Nós dizemos se as sociedades, e se nessas sociedades maiores, a casa, como nos contos de Shakespeare, e não são adequados, pois há uma contrariedade entre as famílias. E aqui no nosso país, ou nossos países em que existem culturas muito distintas, muito arraigadas, comunidades distintas ainda, há muitas pessoas que vêm ao país e, apesar de que cada um vem do seu lugar distinto, diz Rav, que eu vejo que Oren, por exemplo, me levou outro dia em sua casa, que sua esposa, que Ashkenazi, lhe traz e cozinha, lhe traz da mesma maneira que traz a sua mãe, ou seja, traz o mesmo tratamento. E a mulher diz que então se pode fazer uma combinação desse tipo que tenha êxito. Rav responde
que, desde um princípio, esta pessoa, por exemplo, não são comuns, mas que podem ver as coisas de maneira diferente, como era no lugar e como era em outro, como se acostumaram. Todas essas questões há que se levar em consideração. Eu não digo que seja impossível, melhor pode ser até que seja bom. Essas diferenças que eu quero viver com alguém que seja de uma cultura diferente da minha. E como ela me entende, e como é de uma cultura distinta, e me mostra que quer todo o tempo vestir-se minha cultura. E também, da mesma forma, eu quero estar na cultura dessa outra pessoa, mas isso não é muito comum. Se nós estamos falando em algo geral, temos que ver de uma forma genérica, ampla, que os pais têm que ver e escolher o que seja bom para os filhos, de acordo com o que é a família. Como nós podemos saber, como podemos ter êxito com relação às influências sociais, com toda a mídia que prega, como a pessoa pode limpar o que é imposto e o que adquiriu, como pode criar esse chão limpo. Você, diz Rav, me parece a mim, os psicólogos, de uma forma geral, os que se ocupam de pessoas. Se vocês fizessem alguma coisa, uma unidade internacional, uma comunidade internacional, vocês poderiam, nos meios de comunicação, e aqueles que não são dependentes de nada, por exemplo, na internet, meios livres de comunicação, vocês poderiam chegar a uma mudança e ver essa mudança acontecer na opinião pública. E ver que a informação mediática não poderia fazer nada, apesar de ser uma arma muito importante, que é muito difícil estar em relação com a mídia. Mas vocês poderiam, de fato, fazer frente com seu pensamento psicológico junto à mídia, criar meios livres. Nós temos que fazer algo em qualquer situação, porque os nossos filhos que não querem casar, não querem ter filhos, com isto, eles estão destruindo o futuro. O que seria uma sociedade do futuro? Como eu posso limpar a mim mesmo por completo e escolher o meu par, escolher a pessoa amada? Nada mais do que através da educação. Se você, por exemplo, educa, o que a pessoa escolhe? Então, Rav diz, você tem que educar e depois então pode escolher. Somente uma pessoa educada pode fazer boas escolhas. E então, por isso eu digo, diz Rav, que se tem que organizar aqui um golpe geral do que é a educação familiar em todo o mundo. E que se entenda qual é a atitude correta, que agora nós estamos falando de maneira correta para o mundo inteiro. E depois de que nós, digamos, abrimos esse tipo de curso, quer dizer, alguns encontros, nós colocamos à pessoa todas as questões de como pode ser feliz, como pode ganhar, digamos, depois do que ele faça. Nós não importa para nós isso, na verdade, o após. Importa a educação dada. Se eu termino a escola, digamos, eu não sei nada. Eu sei como entrar em alguma profissão, talvez. Você sabe isso, aquilo, por isso você pode começar assim. Eu não sei como construir uma família. Eu não sei como escolher um par. Eu não sei como comportar-me. Eu não sei como criar filhos. Eu não sei como levar adiante a economia familiar. Eu não sei como tenho que relacionar-me, inclusive com os meus pais depois desse período. Os animais
sabe fazer isto de forma instintiva. A pessoa não sabe mais, ela se pergunta e se questiona em tudo. Eu vejo que as pessoas não sabem como relacionar-se com os pais. Por que não explicam isto? A pessoa necessita explicação sobre todas as coisas. Ele não sabe nada sobre si próprio, senão que há um sistema que se desenvolveu nele por sobre o nível animal. E que esse mesmo sistema há que organizá-lo e satisfazê-lo, que é uma sensação emocional e é um sistema mental, o que é nossa cabeça e o nosso coração. E nós não sabemos como conduzir isso, esse sistema que está em nós, e por isso esse é o problema. Se nós quiséssemos entrar nesse problema, diz a mulher, e Rav diz então aqui, por exemplo, nos colégios, e através de 10, 12 anos, não sei quantos anos estuda aí, educar durante todo o tempo, desde o jardim de infância, inclusive. Mas me falta caminho, me faltam instrumentos. Como hoje em dia eu educo as crianças? Rav diz, nós necessitamos. Nós falamos de uma sociedade corrigida e temos que nos preocupar com isso, desde o momento no qual nós temos essa criança pequena e temos que educá-la, como tem que se comportar, e tem como se comportar de acordo com o seu caráter egoísta, e como tem que considerar os demais, o ambiente. E por que sim, por que não? Todo o tempo temos que lhe dar um acompanhamento psicológico. Então, suponhamos, diz a mulher, que o Rav diz, nós só não temos alternativa. Nós temos problema também com relação aos adultos. Então, o que nós devemos fazer? Les ensinamos a eles essas mesmas coisas. Se ele não sabe, não vai poder fazer nada. Então a mulher diz, então o que deveria acontecer? Que deveria ter um curso? Sim, em princípio, o que a natureza geral, mineral, inanimado, vegetal, animal, esse é o ciclo da natureza. Depois disto vem a natureza falante. Eu introduziria nisto que é a anatomia, a fisiologia da pessoa. Que em todas as coisas há que lhe explicar, que entender o outro como um sistema psicológico, um sistema sociológico, fisiológico, e que eu não me relaciono com uma moça, apenas com uma moça, mas que tem pressões, pulsos, tem uma educação psicológica, e tem que existir uma educação psicológica do que é o sexo masculino e do que é o sexo feminino, no nível animal e no nível da pessoa, no nível falante. O que é isto? Até onde são parecidos e até onde são distintos? Até onde há uma diferença se o homem entende a natureza da mulher? E então, ele já é um homem distinto. Se não, os rapazes, de acordo com isso, como nós teremos que relacionar, como nós teremos que educar. Mas o estudo fundamental é a psicologia interior, que é o homem. O que nós queremos? Quais são nossos desejos e pensamentos? Quais são nossos anseios? Qual é a fórmula fundamental, máxima? Máximo prazer, mínimo esforço. Esta é a fórmula automática que todo o tempo existe em nós, devido a quê? Esta mesma fórmula que nós chamamos nosso ego, e que se eu sei que desta fórmula eu existo, e que existe assim também, e atua também no outro, assim nós podemos entender. E pelo fato de que
devemos nos relacionar? Se eu estou em relação com alguém, eu tenho que saber que nós estamos conectados e porque transpassamos este prazer um ao outro, porque eu posso ter prazer a partir disso e ela pode ter prazer a partir de mim, em vários planos. Há um plano no qual há o alimento, o sexo, a família e depois dinheiro, honra, conhecimento, todas essas questões a pessoa tem que ver se em algo ele se satisfaz e algo ele satisfaz a outra pessoa. Se não há isso, não há conexão. Um casal quer dizer que passa a ser um sistema único no qual cada um em algo satisfaz e obriga a satisfazer o outro, como está escrito no que os papéis de casamento, de que deve fazer isso, é uma obrigação. Procurar a felicidade do outro e estou obrigado a satisfazê-la, vesti-la, alimentá-la, ter uma relação sexual adequada. São os níveis que nós vivemos e necessidades básicas com relação à psicologia da pessoa, que é a parte do homem que está em nós. Eu vejo isso muito nos encontros, nos workshops, que o desejo da pessoa é algo que não está claro. Eu lhe pergunto normalmente às pessoas, mas o que você quer? E é muito difícil para as pessoas entenderem e saber o que eles querem. E há uma sensação de confusão. Se, por exemplo, alguém busca alguém, mas o que você busca, por exemplo, num cônjuge por isto, há um desejo que não está claro, que está confuso muitas vezes nas pessoas. Nós não sabemos fazer a distinção. Qual é o meu desejo e o que é outra coisa que adquiri dos meus pais da cultura? Como eu posso voltar a este mesmo fundamento? Como eu posso causar à pessoa o entendimento de quais são as questões interiores que o ativam? Como posso entender isto? Rav diz, no transcurso da vida, nós entendemos isso. A pessoa entende um ao outro, sim, de uma forma ou de outra, chega a esse entendimento. Nós sentimos que é assim, mas na maioria dos casos nós não somos conscientes de todo e desta maneira não queremos estar de acordo com isto, porque nós temos que educar a pessoa. O que é anular-se? Ao que é anular-se? Casal quer dizer que cada um renuncia a metade. Isto quer dizer casal, metade de si próprio para poder receber a outra metade do outro. Mas não tem que saber quem é ele em primeiro lugar. Rav diz, por certo? Mas casal quer dizer que cada um entra como um homem e uma mulher, como entra um no outro, que se são adequados de acordo com a natureza, se nós podemos entrar um no outro de forma harmônica, não somente pelo fato de que acoplar-se, mas há uma questão aí, é uma psicologia superior, não é algo muito simples não, viu? O que são os costumes, os sabores, o estado de ânimo, todo tipo de condições externas. Nós todo o tempo, se nós queremos fazer um casal, nós todo o tempo temos que preocuparmos-nos se todo o tempo nós estamos em adição, se uma coisa está dentro da outra. E quem pensa sobre isto? Entre nós, digamos, na vida familiar hoje em dia, mas sem isto, nós sabemos que as pessoas não querem casar-se. Então, nós temos que educar as pessoas nesse sentido, porque devido a que as pessoas são egoístas, há que se chegar à situação onde a pessoa possa ter nisto prazer. Eu não pego um pedaço de pau e bato. Você tem que renunciar, você tem que parar. Eu tenho que mostrar como se fosse o melhor, o mais adequado para o casal, para a pessoa. Tenho que mostrar como se fosse uma cenoura para um coelho para que ele pegue.
que possa encontrar prazer nisto, com algo completo, como a pessoa é uma imagem e somatória do que nós constituímos em forma conjunta e constituímos de maneira do que se chama Adam. Depois isso se divide com o ego do que é homem e mulher, mas se nós queremos constituir este Adam, uma família, nós temos que, a partir dessa diferença que está entre nós, nos unirmos sobre esse curso que nós falamos. Então, a pessoa que passa por aí pode encontrar um casal adequado? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Isto vai empurrar as pessoas como consequência do entendimento de quem são e o que ganham, o que perdem, de acordo com o entendimento novo de como encontrar um par e não olhar como antes olhava. E então, as pessoas podem encontrar uma pessoa adequada que também olhe desta mesma forma, tem esse mesmo volver, esse mesmo olhar. E essa pessoa, então, entra antes que uma aventura, mais que uma aventura, e querem chegar a algo completo. Ao mais completo que possa ser a natureza, este no nível material, corporal. Sim, se nós de maneira ideal podemos fazer isso, nós revelamos cada um ao outro uma adequação de tal maneira e uma profundidade da sensação e da importância da consideração e da satisfação que de repente nós começamos a revelar coisas que não existiam anteriormente em nossa consciência. Eu de repente começo a sentir que através de uma relação correta com a mulher, eu começo a revelar nela uma fonte que enche a mim, me satisfaz e que em nenhum outro lugar poderia ter satisfeito. Isso é o que se chama o acoplamento superior. Desculpem que diga isto. Então, se eu, pela razão que for, se teria que fazer a mulher, se fosse escolher a pessoa pela aparência externa, quer dizer que tem que filtrar toda a informação que está ao longo, que ingressou por alguma razão, e como poderia escolher, apesar da mídia impor um padrão de beleza. Claro, existem valores impostos pela sociedade e valores internos meus que vão ser alterados depois que eu vou chegar à vida, depois desse curso, com uma escala de valores diferentes do que a mídia prega. Não somente uma de acordo com as cores dos olhos, ou se a pessoa é loira ou morena. Não, não. Eu vou medir de acordo com o que escuto, com o que sinto, de acordo com o que fala, vai investigar sua família, verificar se é adequado, e de todos os homens, vai se ter esse mesmo mapa, que quem é essa pessoa de forma interior, vai ver se é adequado, se corresponde com o meu próprio mapa. Temos que ver, temos que completar aqui. Por isso, temos um trabalho mais difícil que os animais, na verdade. Em muitos casos, diz a mulher, sim, olhamos na família com relação ao outro, eu preferiria não entrar nessa questão. Mas muitas vezes eu escutei: eu não me caso com sua família, mas eu me caso com você, e então posso, em essência, diz Raf, mas isso está vivo nele, unido nele, está dentro dele, queira ou não, de forma inconsciente, ou em forma inconsciente, ou forma consciente. Então vai querer que o que estava na sua casa esteja também em reflexo e repetição na sua própria casa. Então também, o meu esposo passou nesse curso. Esse não é importante. O curso é para revelar da onde você vem e fazê-lo adequado a hoje em dia. Porque a natureza é a natureza. Nós não podemos romper a natureza. E para quê?
Este curso tem que dar instrumentalização a partir das quais a pessoa possa identificar as suas qualidades, diz Rav. Eu vou colocar outra frase. Antes era proibido casar-se, se não somente dentro das tribos em Israel, por exemplo. Não quero entrar sem falar. Quero falar de uma forma mais simples e mais ampla, tá certo? Há muito que se dizer e falar do que estava na Bíblia, enfim. Eu não falo do que é espiritualidade, mas do mundo corporal nesse sentido. Quer dizer que há um caráter para cada tribo. E dentro desse caráter permanece. E a pessoa deveria permanecer nesse mesmo caráter, nesse mesmo sentido. Então pergunta a mulher, o que é? O que é que se levar em consideração? Desculpem, diz Rav. Eu não penso que isso estava num princípio. E que é correto para hoje. Não posso dizer que nós temos problemas genéticos em nossa sociedade, certamente. Em nossa sociedade limitada, em uma medida particular da população. Mas, de igual forma, nós podemos encontrar algo adequado. Ao melhor devido a que caíram do nível. Então, caiu que se foi essa proibição e começaram a casar entre as tribos. Nós vemos, por exemplo, em muitas investigações que a população, por exemplo, dos leões que se casam dentro do seu próprio grupo também tem problemas genéticos. Rav disse, sim, verdade, eu não sei, não me ocupei disso, não posso dizer nada sobre isto. Houve um tempo no qual se casavam juntamente entre primos. Eu não tenho sobre isso uma resposta clara, senão do que eu falo sobre a adequação a qual a pessoa se vê atraído em suas raízes. E apesar de todos os homens jovens que temos visto uns 15, 20 anos, até onde a pessoa quer voltar o que é a sua mãe ou seu pai, esse modelo materno e paterno, de acordo com o que eu vejo, tudo volta à sua raiz. E do que você disse antes, eu queria agora esse curso, eu queria entender isto, me despertou algo muito interessante. O que seria esse curso? Orem pergunta, qual é a pessoa que há dentro de mim? Vamos falar para essa pessoa que nos escuta. Nós queremos que essa pessoa possa identificar a pessoa que está dentro dela. Eu não tenho esse curso pronto, mas se sentamos com os psicólogos e eles começam a perguntar, então, melhor nós podemos desenvolver um curso nesse sentido. Vamos agora a ver essas questões maiores. Vamos entrar nessa frequência que quero entrar. Como posso limpar-me de tudo que introduziram em mim, de todas as informações que a mídia introduziu, e como posso encontrar a mim mesmo dentro dessas informações? A primeira questão é encontrar o fundamento que está na base da pessoa, diz Rav, que disto ele vive, isto é o que ele quer satisfazer, e esse é o desejo de ter prazer. Isso é muito simples, na verdade, o desejo de ter prazer. E tipos, formas, maneiras, formatos, isto é, em essência, o que está na pessoa, em cada um de forma distinta, mas cada um
é o desejo de prazer. Então, antes de mais nada, há que se ensinar esta base, o que é do inanimado, vegetativo e animal. E a pessoa que nos níveis anteriores vive de acordo com os seus instintos e de acordo com os instintos se pode satisfazer, entende? Ter realmente prazer, porque isto vem de forma instintiva, senão que a pessoa possa encontrar todos os outros tipos de prazer, porque todo o tempo está em desenvolvimento, o seu ego todo o tempo está se desenvolvendo, e a pessoa, de acordo com isso, busca como encher-se a si própria, satisfazer-se a si mesmo, e se diferencia de nível animal. E isto é a primeira lei. Oren diz do que eu tenho prazer. Sim, diz Rav. Isso não é algo simples. Ele pergunta, isso não muda? Muda, diz Rav. Isso é distinto em cada pessoa. Há uma lei geral que se eu estou todo o tempo em mudança e que tenho que satisfazer-me a mim mesmo, e também se eu falamos de casal, da adequação ao casal, todo o tempo estão mudando. E também esse desenvolvimento que todo o tempo vai acontecendo de acordo com que nós estamos nos adequando a esse desenvolvimento geral. E nós vemos que isso é uma fonte de problema, que eu quero desenvolver-me a mim, e ela quer desenvolver daquela maneira. E é uma fonte de falta de adequação e conflito. Então, como nós, dentro do desejo de receber, como nós podemos harmonizar, completarmos-nos? Como podemos estar harmônicos, conectados, como se fôssemos um? E todo o resto das questões, cada um se desenvolve de acordo com o que se diz em sua profissão, em seu ofício. Então, digamos que se eu quisesse agora um dos princípios desse curso, eu teria que ver o que causa a pessoa prazer? Diz Rav, não. Nós aprendemos a natureza. Não se entende isso, é muito rápido, disse a mulher. Porque é algo tão fundamental, tão básico. É o fundamental de todas as outras coisas, que a pessoa tem que ver que todas as coisas que lhe passam, e o que passa a humanidade, e como tudo isto lhe conduz em seu pensamento, em suas sensações, que isto é um material da criação, que esta é a força que todo o tempo se expressa e desenvolve nele. E eu, com relação a esta força, em que posso participar eu, ou de que de golpe salta em mim todo tipo de coisa, que eu não posso me esquecer disso e que eu não posso governar, o que eu não posso governar. Então aqui nós entramos no que é de fato a segunda classe, através de que eu possa dirigir esse desejo de receber. Ou, em outras palavras, como eu alcanço o que se chama o livre-arbítrio. Parece fantástico, disse a mulher. Ou, em outras palavras, diz Rav, como eu faço a mim mesmo, Adam, que eu seja independente. Sem isso, eu permaneço como um animal que dou voltas, que busco, não se sabe o que é. E assim, é toda a humanidade. Aqui, nós queremos como se fosse um conselho muito especial. Esta é a segunda escolha, a partir de que eu me estabeleço a mim mesmo. Não que seja uma só classe. Quais são os valores? Quais são os desejos que existem em mim? Família, alimento, sexo, dinheiro. Em que mais, em que menos, tudo está incluso nesses desejos. E o fundamental, como eu a mim mesmo me conduzo a mim mesmo, como eu posso fazê-lo a partir de um ambiente, de um entorno particular. Eu, de todas as maneiras, vejo uma educação que recebi desde a minha infância.
e tenho a possibilidade de organizar todas essas coisas de acordo como hoje em dia. Como estou confuso e não saiba quem seja eu, o que posso evidenciar se eu tenho um instrumento a partir do qual eu posso estar em conexão com algo aonde eu possa, por exemplo, um médico aonde examina um enfermo e pode ver que sistemas funcionam de maneira correta e quais não. Como eu posso conhecer a mim mesmo e como eu posso mudar a mim mesmo. Isso é fundamental. A primeira classe é a natureza e a segunda é o que nós fazemos com nossa natureza e o que nós podemos fazer com nossa natureza. A terceira questão é: eu tenho que construir, acaso aqui é uma sociedade a partir da qual, como a partir de uma força que evidencia e corrige, eu possa estar em relação e organizar a mim mesmo. Em que eu posso, em qual limitação tenho, o que tenho que preferir e em que eu escolho mudar ou não. Aqui há uma superfície ampla e depende até o que nós definimos em que. Mas se nós não contamos a pessoa que ele se pode conduzir a sua vida, não tem que fazer. Como eu posso levar a minha relação com o meu par, com meu companheiro ou companheira? Como posso formar de forma consciente, abaixo desse exame, estar em relação com alguém, conectar-te com alguém? Se não tem instrumentos, aonde está aqui? Aonde está essa situação? A primeira escolha pode ser depois de que você sabe como conduzir-se a si próprio, este desejo interno. E você sabe como conhecer o próximo. Quer dizer, algo que está fora de você. O que está fora de você é uma cópia de você mesmo. Me parece que é algo que está fora. Parece que eu descrevo. Como nós dizemos, você a mim não conhece. Muitas vezes, a mulher diz a seu marido: você não me conhece. Quer dizer, conhecer ao outro. Quem é o outro? Quem é esta ajuda contrária? Aqui há muitas coisas que a psicologia tem que começar a trabalhar para... Como posso anular, neutralizar para poder sentir o outro? Porque senão, se eu não posso sentir essa imagem que eu construí, é uma imagem que eu construí de fato sobre o outro. Esta é, em essência, a demanda de que a mim não me sente. Nós vemos que a mesma crise na qual nós entramos, na maior profundidade, no que é a vida em família, não é somente uma crise pequena, senão é a mais fundamental de todas. Por quê? Porque nos desconecta do que é a continuação da vida humana, se nós não a preparamos. E para poder preparar, nós temos que corrigir o fundamental de nosso ego. E neste ponto eu penso que esta primeira conversação nós temos que concluí-la agora. Assim, muito obrigado a vocês e a Rav Lightman. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. E vamos continuar em nossa conversação. Que fiquem bem. Até logo, amigos.